Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama, que traz para você as notícias da Assembleia Legislativa. Veja os destaques de hoje. Deputado propõe posto de coleta de medicamento vencido na Assembleia. Aprovado Janeiro Branco voltado para a saúde mental. Ativistas pedem criação do Novembro Negro. No primeiro dia da semana de trabalhos em plenário, os destaques são os cuidados com a saúde mental, o descarte de medicamentos vencidos e a criação de cadastro de voluntários para atuar na retirada do óleo do litoral com equipamentos de proteção. A repórter Patrícia Bravin traz os detalhes para a gente. Patrícia? Na sessão desta segunda-feira foi aprovado o projeto de autoria do deputado Adilson Espíndola, que institui no calendário oficial de eventos do Espírito Santo o Janeiro Branco, uma campanha de estímulo ao cuidado da saúde mental e bem-estar. E no expediente, 13 projetos de lei de autoria parlamentar foram lidos e começaram a tramitar. 3 deles de iniciativa do deputado delegado Lorenzo Pasolini. E eu destaco aqui a matéria que regulamenta a Constituição Estadual e trata da publicidade dos atos da administração pública direta e indireta. O que nós queremos? Que todo cidadão capixaba tenha acesso aos valores gastos com publicidade pelo governo. Nós vemos em alguns casos que, infelizmente, o governo tem gasto um valor excessivo com publicidade e deixando, por exemplo, de lado saúde, segurança, habitação, saneamento básico, que são prioridades da nossa população. O que nós queremos é que esses valores sejam claros. O cidadão capixaba tem direito de saber quanto foi gasto naquela propaganda e se aquela propaganda realmente é importante para a população. Por exemplo, se a propaganda for sobre uma campanha de vacinação, isso é relevante. Mas nós temos outros tipos de propaganda, por exemplo, sobre obras públicas que ainda não estão finalizadas e que ficam repetindo a todo momento na televisão, na internet, nos jornais. Esse tipo de gasto é um gasto desnecessário, é um dinheiro público que está sendo desperdiçado. Através desse projeto, nós queremos combater o desperdício de dinheiro público, evitar que o dinheiro continue sendo mal utilizado. Destaque também para a iniciativa do deputado Dr. Hércules para que a Assembleia Legislativa promova um credenciamento com a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, para se tornar um ponto de recolhimento de medicamentos vencidos. Eu espero que o presidente acate a nossa indicação para que não só o funcionário, qualquer pessoa que tem em casa um medicamento vencido ou fracionado, que traga aqui, coloque esse recipiente e que o presidente dará o destino final, ou vai para a incineração ou vai para o local que a Anvisa achar necessário e local próprio para isso. O deputado Capitão Assunção fez uma indicação ao governador do estado para criar um cadastro de voluntários para atuar na limpeza das praias atingidas pela mancha de óleo, caso seja necessário. Essa indicação é para que nós possamos fazer o cadastro dos voluntários, que com certeza vai existir nas nossas praias, e que com esse cadastro em mãos o governo possa disponibilizar antecipadamente os equipamentos devidos de proteção, para que elas não possam sofrer o que sofreu os voluntários do norte do Brasil, com problema de alergias e outros problemas que poderão surgir a posteriori. A Comissão de Finanças recebeu o secretário de Estado da Fazenda, que prestou contas do exercício financeiro do segundo quadrimestre do ano. O Estado obteve um aumento de 12% na receita corrente de janeiro a agosto deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado. Este foi um dos destaques da prestação de contas do secretário de Estado da Fazenda em audiência pública promovida pela Comissão de Finanças. Pela terceira vez, Rogério Pegoretti veio à Assembleia informar sobre o cumprimento das metas fiscais da pasta. O secretário apontou o aumento das arrecadações tributárias e de royalties do petróleo como os fatores para o incremento da receita. Destaco aí um crescimento da nossa arrecadação, puxada pelo ICMS, pelo acordo que o governo do estado fez com a Petrobras, que permitiu uma arrecadação referente aos campos de petróleo na região sul do estado. E com esse acordo, inclusive, o governador Renato Casagrande tomou a iniciativa de encaminhar para a Assembleia e essa casa fez muito bem feito a discussão e o debate, e essa casa aprovou a criação do Fundo Soberano e do Fundo de Infraestrutura.
E hoje o Fundo Soberano já ultrapassou a marca dos 100 milhões de reais, e desses são exatamente 135 milhões de reais que o Fundo Soberano já possui, que é um dinheiro guardado para as próximas gerações, e desse valor de 135 milhões, 1 milhão de reais já se refere a rendimento de aplicações financeiras. Então nós já estamos fazendo render esse dinheiro do Fundo Soberano, com toda a gestão fiscal feita ali na Secretaria da Fazenda, com o apoio dos investimentos pela equipe técnica do Banestes. Então, são uma ótima notícia para a gente poder comemorar com a população. A continuidade do equilíbrio fiscal foi outro ponto destacado, tanto pelo secretário quanto pelos parlamentares. O Espírito Santo foi o único estado do país a manter a nota máxima da Secretaria do Tesouro Nacional em capacidade de pagamento. A gestão fiscal se faz por duas pernas, uma mantendo a boa arrecadação e o outro lado fazendo o controle da despesa. O governador Renato Casagrande, no primeiro dia de mandato, editou um decreto determinando a redução dos gastos com despesa corrente, e todas as semanas a equipe da Secretaria da Fazenda, Secretaria do Planejamento, acompanha processo por processo, compra por compra, segurando ao máximo a execução da despesa, e com isso nós estamos no limite do cumprimento do teto de gasto estabelecido pela legislação federal e também no limite do cumprimento das nossas metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. É importante para a sociedade que nós mantenhamos a boa gestão fiscal, porque isso faz com que geremos no Estado um bom ambiente de negócios, possibilidade de crescimento econômico, possibilidade de geração de empregos, que é essa a nossa principal preocupação. Foi muito positivo, porque ele explicou a real situação financeira do Estado, tanto ativo e passivo, e da vantagem que tem o Estado ter nota A. E o Espírito Santo é o único que tem nota A. E o Estado está de parabéns e o dever de casa feito. Rogério Pegoretti apresentou também algumas situações de risco à boa saúde fiscal do Estado. Nós temos um risco grande, que é o iminente julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre uma ação de inconstitucionalidade que nós discutimos, uma legislação anterior que mudava a distribuição de royalties entre todos os estados, e falando não só para os produtores. Isso geraria aí uma perda de 1 bilhão e 500 milhões de reais para o Estado por ano, todos os anos, e o que seria um impacto muito grande nas nossas contas. Esse risco foi prorrogado por mais só 120 dias, onde ainda está sendo buscado um acordo. E também temos aí o precatório da trimestralidade, que foi decorrente de alguns atos em alguns anos passados e que hoje gera uma dívida aí de quase 15 bilhões de reais, que vai chegar até quase 15 bilhões essa dívida, mas está ainda sendo discutido se o valor é esse mesmo, se o valor é menos ou é muito menos, enfim, mas é um risco que nós precisamos estar sempre atentos. No Colegiado de Cultura e Comunicação, ativistas reivindicaram a criação de uma data para falar da cultura afro, o Novembro Negro. A atuação do afrodescendente na cultura capixaba e os desafios para resgatar e preservar a sua ancestralidade foram debatidos na Comissão de Cultura. Ativistas e personalidades da arte e literatura afro, que se destacam dentro e fora do Espírito Santo, participaram da reunião do colegiado e reivindicaram, entre outras coisas, a criação do Novembro Negro. Para a ativista social Luciana Santana, fundadora de um coletivo voltado para o resgate da cultura afro no sul capixaba, é necessário fortalecer e empoderar a população negra por meio de políticas públicas que resgatem e preservem a história, cultura e as tradições dos negros no Espírito Santo. Dentre as nossas reivindicações aqui é a implementação da Lei 10.639, que é a disciplina da cultura afro-brasileira na grade curricular. Essa lei é de 2013 e muitas escolas aqui no estado do Espírito Santo ainda não aplicam. Para além disso, que a gente tenha também essa campanha tão forte que a gente tem durante todo o ano, do Novembro Azul, do Outubro Rosa, que a gente tenha também do Novembro Negro.
A gente precisa sensibilizar e conscientizar as pessoas de que pessoas negras fazem parte dessa história da construção desse país, né? Então, esse é um dos encaminhamentos também que a gente deixa aqui para essa comissão hoje. O presidente do colegiado falou sobre a possibilidade de requerer ao governo do estado a criação do Novembro Negro. Nossa comissão já está acatando esse pedido e com certeza a gente vai fazer o Novembro Negro. Se não tiver condição de ser em novembro, vamos tentar fazer em uma outra data. Na Comissão de Segurança, a profissão de bombeiro civil e a convocação do secretário de Justiça e do comandante dos bombeiros militar estiveram em pauta. O colegiado de segurança aprovou convocação do secretário estadual de Justiça e do comandante do Corpo de Bombeiros Militar. Em pauta, a ausência de alvará de funcionamento da maior parte das unidades prisionais do estado. De 35 presídios, 10 estão em situação regular com o Corpo de Bombeiro, 20 deles estão com situação irregular e 5 sequer existe qualquer requerimento para regularização. Isso é muito grave, porque coloca em risco um número muito grande de pessoas que estão ali recolhidas. Você vê na Cascu VV, que foi a primeira que nós fizemos uma visita aqui no começo desse ano, no mês de abril, haviam 75 pessoas recolhidas com a cadeia vencida, uma superlotação, porque cada cela que cabe 5 pessoas, 6 pessoas, estava com 16 a 19 pessoas naquelas celas, ou seja, se acontecer alguma coisa dentro desses presídios, não tem nem a quem recorrer, por exemplo, extintor de incêndio, o equipamento de segurança, porque não tem nenhum registro no Corpo de Bombeiro, obviamente não existe a fiscalização e nem alvará. O colegiado também recebeu representante do Sindicato dos Bombeiros Civis. O bombeiro civil é um profissional que atua na segurança contra incêndio em empresas privadas. A categoria busca ajuda para a implantação de brigadas e a regulamentação da atividade no estado. Todas as empresas têm que ter o funcionário treinado como brigadista, mas a função do brigadista é diferente do bombeiro civil. O bombeiro civil ele tem uma carga horária maior, ele tem uma função mais específica na urgência e emergência, ele fica de prontidão dentro de certos ramos de atividade, igual indústria, shopping, algumas áreas comerciais, plantas industriais, certas edificações. O bombeiro militar, antes de liberar o alvará, ele tem que pedir a brigada de incêndio e o bombeiro civil internamente nas empresas. Porque senão vai acontecer o quê? Até a chegada dele vai ter óbito, feridos, vai aumentar o custo quando chegar no hospital. A ambulância muitas vezes não vai estar chegando a tempo, tanto do bombeiro quanto do SAMU ou da central de ambulância da prefeitura. As dificuldades enfrentadas pelos atletas paralímpicos e também as conquistas foram tema do Colegiado de Turismo e Desporto. A aplicação correta de recursos da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte aos atletas paraolímpicos foi reivindicada pelo coordenador do Programa de Inclusão Esportiva da Prefeitura de Vitória. Luiz Cláudio Locatelli participou da reunião do Colegiado de Turismo e Desporto. Acompanhado por para-atletas capixabas, o coordenador relatou as dificuldades e também a superação dos problemas enfrentados no dia a dia. Mesmo diante dos obstáculos, o esporte tem registrado um bom desempenho no estado. Eles reclamaram que a categoria não é contemplada pelos recursos da Lei Estadual 9.365 de 2009. A lei regulamenta os recursos financeiros destinados ao desenvolvimento do esporte entre crianças, adolescentes e jovens em risco social, deficientes e pessoas da terceira idade. A gente tem essa dificuldade do não entendimento do mundo paralímpico ainda por parte do poder público. Essas dificuldades acarretam prejuízo a nós nesse momento, mas a gente tem certeza que audiências como essa faz com que as pessoas possam compreender um pouco mais das nossas demandas. E essa lei de incentivo ao esporte vai ser muito importante dentro da especificidade do esporte paralímpico. O presidente da comissão, deputado Carlos Von, relatou as iniciativas que serão tomadas pelo colegiado para atender à solicitação da categoria. Nós já fizemos uma indicação ao governador para que seja criada aqui a lei de incentivo ao esporte, que já tem em vários estados. Se eu não me engano, acho que praticamente todos os estados da federação têm, com exceção do Espírito Santo. Então, assim, o esporte acaba sofrendo muito com essa falta de recurso, que basicamente tem que contar com o apoio de poucas empresas. A gente sabe que o nosso estado tem poucas empresas grandes que têm condição de apoiar, então esse
esse incentivo teria que, de fato, vir do governo do estado. Então, solicitei que eles também cobrassem o governo do estado, assim como toda a população capixaba. Em conversa com o governador Renato Casagrande, ele me passou que já estava em estudo, mas a gente espera que esse estudo aí não se prolongue por muito tempo, porque os esportistas, né, tanto os olímpicos como os paralímpicos, estão realmente, de fato, necessitando desse apoio. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Mais informações sobre as atividades do Legislativo você encontra em nosso site e em nossas mídias sociais. Obrigada pela companhia de sempre e continue ligado na TV Assembleia, o seu canal cidadão.